as apresentações das estudantes. Eliana Oliveira Neri, que vai falar sobre moral fechada em Bergson e intolerância religiosa em Locke, um diálogo. Edileuza Francisca dos Santos, moral aberta e misticismo em Bergson. E Ana Lúcia Bastos Costa, moral e obrigação na ótica bergsoniana. As três vão ler e depois a gente faz as nossas questões. Eu deixei as meninas apresentarem antes porque a delas falavam sobre a moral fechada e a minha sobre a moral aberta e o misticismo no pensamento de Bergson. Este trabalho se propõe a examinar na obra as duas fontes da moral e da religião, a noção de moral aberta e misticismo. Nesta obra, Bergson expõe seu pensamento a respeito da moral e da religião, mostrando que existe dois tipos de moral e de religião, a aberta e a fechada. A moral fechada é aquela em que os indivíduos se comportam de acordo com as normas estabelecidas pela sociedade. Nesta moral, há uma pressão para estes indivíduos seguirem os hábitos, e esta sociedade impõe esta pressão sob a forma de obrigação moral. A obrigação moral A moral fechada é uma moral normativa e habitual, respeitada de forma irrefletida pelos indivíduos. Em oposição a esta moral, Bergson nos apresenta a moral aberta, na qual os indivíduos rompem com a moral fechada e instituem novos valores e novos comportamentos. Os fundadores desta moral são os homens excepcionais que se colocam à disposição da humanidade inteira, visando uma transformação graças a seus exemplos e suas ações. Os fundadores desta moral são os místicos. A partir dessas considerações, buscaremos analisar a maneira pela qual Bergson fundamenta sua concepção sobre a moral aberta e o misticismo. A moral aberta e o misticismo. Além da moral aberta, fechada, Bergson nos apresenta a moral aberta, uma moral que difere da fechada pela sua natureza, pois a moral aberta é perfeita, uma moral na qual a alma é chamada a se abrir. Nesta, não é a pressão que nos faz seguir, mas um chamado, nas palavras de Bergson, citação. E isso mesmo nos faz pressentir uma diferença de natureza e não somente de grau entre a moral que tratamos até agora e aquela cujo estudo enfocamos, entre o mínimo e o máximo, entre os dois limites, ao passo que a primeira é tanto mais pura e mais perfeita, na medida em que se reduz melhor a fórmulas impessoais. A segunda, para ser plenamente ela mesma, deve encarnar-se numa personalidade privilegiada, que se converte em exemplo. A generalidade de uma decorre da universal aceitação de uma lei, e da outra tem a ver com a imitação comum de um modelo. Como Bergson explica, a moral aberta é encarnada por uma personalidade privilegiada, ou seja, homens excepcionais, que por meio de seu exemplo, por meio do seu modo de ser, faz com que os outros homens o sigam. A estas personalidades basta apenas existir para ser um exemplo para os outros. É este exemplo que serve de inspiração e que atrai multidões. A moral aberta também exige um esforço para seguir os exemplos, uma vez que não é fácil romper com um sistema organizado no qual há um bem-estar de uma vida confortável. Mas quando o indivíduo é tocado profundamente para seguir um determinado exemplo, ele adquire uma obrigação. Entretanto, esta obrigação é diferente da obrigação moral, pois esta obrigação é por vontade, não por pressão. Nós somos livremente impelidos a este chamado. É uma obrigação, porém, não como a da moral fechada, pois os sujeitos se sentem livres para obedecer, ou seja, é uma obediência voluntária. Podemos afirmar que a moral aberta é uma outra moral,
é um outro gênero de obrigação que vem se sobrepor à pressão social. A moral aberta, o que impulsiona os indivíduos é o desejo de assemelhar-se àquela personalidade, e este desejo gera uma forma assim. Isto ocorre de uma maneira arrebatadora quando a multiplicidade e a generalidade das máximas vem melhor se difundir na unidade e na individualidade de um homem. Por isto que a moral aberta não está fundada na obrigação moral, mas no chamado a assemelhar-se a uma grande personalidade mística. Desta forma, a moral que é imposta não é perfeita. A moral preferível é a moral da liberdade, que anseia pela inspiração. Com efeito, é o chamado a assemelhar-se à personalidade mística que produz a moral aberta e a religião dinâmica. Neste caso, o misticismo advém do rompimento do indivíduo com a moral fechada. Quando ocorre este rompimento, o indivíduo não fica restrito apenas àquele grupo social do qual faz parte e estabelece um vínculo com toda a humanidade. É desta forma que esta alma se abre. Se daria à sociedade por acréscimo, mas uma sociedade que fosse então a humanidade inteira, amada no amor do que lhe é princípio. Em outras palavras, o misticismo se difere na medida em que sua moral é aberta e visa a humanidade e não um contexto. O chamado do místico é muito profundo e por isto que este chamado desperta uma abertura da alma para além de um mero contexto, abarcando também a humanidade. É o que Bergson entende quando afirma, citação, na realidade, para os grandes místicos, trata-se de transformar radicalmente a humanidade, começando por dar o exemplo. Fim de citação. Emoção e movimento são as forças que impulsionam os indivíduos a saírem da moral estática para irem para a moral dinâmica. A emoção criadora é a força que movimenta e estimula a ação criadora no indivíduo, e é por isto que ela atua diretamente na constituição da moral aberta e da sociedade aberta. Citação. Não nos parece duvidoso que uma emoção nova esteja na origem das grandes criações da arte, da ciência e da civilização em geral. Não apenas porque a emoção é um estimulante, mas porque incita a inteligência a empreender e a vontade a preservar. Fim de citação. Podemos entender esta emoção como um sentimento intenso e profundo que vem da alma e que impulsiona o indivíduo para a frente. É uma emoção que ultrapassa a inteligência, portanto, constitui-se como algo supraintelectual. Esta é a emoção geradora de ideias, ou seja, criadora, e que conduz o indivíduo a se abrir a uma nova moral, a moral da liberdade, do chamado e da ação. A partir do exposto, entendemos que a figura mística desperta uma emoção por meio da sua ação. Esta emoção contagia os outros homens de tal forma que os atrai a seguir seu exemplo. Nesse sentido, a figura mística é representada por homens privilegiados, pois não é uma citação. Pois não é na espécie humana que a natureza se teria detido, porque o místico é apenas, em realidade, mais que homem. Fim de citação. Para o filósofo, o místico não é uma pessoa comum, e sim uma personalidade rara e excepcional, já que ultrapassa os efeitos de um homem comum, marcando profundamente a existência humana. Porém, Bergson nos adverte que o misticismo puro é uma raridade, e mesmo que o encontramos em estado de diluição, uma coisa é certa: ele não deixa de transmitir à massa a que se mistura o seu aroma agradável. É desta maneira que o místico se torna atuante e consegue impor-se ao mundo.
Assim podemos entender o misticismo puro como a superação do humano e do fechado, e a saída da contemplação para a ação. Mesmo nos advertindo sobre a raridade do misticismo puro, Bergson admite a existência de um misticismo incompleto nas civilizações antigas. Para o filósofo, houve um ensaio do misticismo na civilização grega, mas este não foi mais além, devido à permanência dos gregos no plano intelectual. Os gregos conseguiram alcançar o êxtase, porém não ultrapassaram este estágio e permaneceram na contemplação. Faltou aos gregos a passagem da contemplação para a ação, fato este que facultaria o misticismo completo na civilização grega. É o que mostra Bergson nesta passagem. Citação. Ele foi até o êxtase, estado da alma em que se sente ou que se crê sentir-se na presença de Deus. Estando-se iluminado por sua luz, ele não ultrapassou este último estágio para atingir o ponto em que a vontade humana se funde com a vontade divina, prejudicada que fica a contemplação a transformar-se em ação. Fim de citação. Portanto, todo o esforço empreendido pelo pensamento grego durante séculos só o conduziu ao aperfeiçoamento do conhecimento. É o que comprova a excelência que a ciência helênica alcançou. A civilização hindu também não conseguiu alcançar o misticismo completo, na medida em que permaneceu na contemplação. Citação. Para o hindu, tratava-se de evadir-se da vida, que lhe era sobremodo cruel. Fim de citação. Os hindus permaneceram no estado de espírito no qual acreditava que tudo caminhava para o pior. Daí, portanto, eles não fizeram qualquer esforço para ir mais além. Neste sentido, foi o pessimismo que impediu o pensamento hindu de sair do plano da contemplação para o plano da ação. Com efeito, segundo Bergson, podemos encontrar um misticismo completo nos grandes místicos cristãos. Estes passaram por todos os estágios que passaram os místicos gregos e hindus, contudo, ultrapassaram a barreira e passaram do plano da contemplação ao da ação. Citação. Mas eles apenas passaram, encurvando-se sobre si mesmos, para se erguerem num esforço completamente novo. Romperam uma barragem, um imenso fluxo de vida os reavivou. De sua vitalidade aumentada desprendeu-se uma energia, uma audácia, um poder de concentração e de realização extraordinários. Fim de citação. Esses místicos se distinguem dos demais pela sua capacidade de ação, os místicos cristãos. É uma disposição excepcional que os habilita a adaptar-se às circunstâncias adversas. E mesmo diante dos obstáculos, consegue, por sua simplicidade e ousadia, imprimir a sua marca. Bergson menciona algumas personalidades místicas cristãs que se destacaram. São elas Santa Teresa, Santa Catarina de Siena, São Francisco, São Paulo e Joana d'Arc, e o principal de todos, o Cristo dos Evangelhos. Os grandes místicos se destacaram por sua conexão íntima com Deus. Esse Deus que eu coloco aqui não pode ser o Elan Vital, não precisa ser necessariamente o Deus cristão. Os grandes místicos se destacaram por sua conexão íntima com Deus. E a sua vida não é divina, mas é cheia de divindade, pois a sua experiência profunda com Deus o conduz a agir em conformidade com tudo que sente em sua alma. Assim, a difusão da sua experiência com Deus ocorrerá a partir da sua conduta. Pois, citação, se a alma se absolve em Deus pelo pensamento e pelo sentimento, algo permanece dela do lado de fora, é a vontade, sua ação. Se ela agisse, procederia simplesmente dela. Fim de citação. Para Bergson, a alma do grande místico é constituída por agitação no repouso.
Isto significa que a contemplação é necessária apenas para perceber e sentir. Contudo, é imprescindível a agitação, o impulso para a frente. O místico não permanece na contemplação, pois sabe que precisa desligar a sua alma de Deus, para que ele possa agir no meio dela, por meio dela. É o que Bergson explica. Citação. Desculpa. Tá certo. A alma mística quer ser um instrumento. Ela elimina de sua substância tudo que não é suficientemente puro, bastante resistente e maleável, para que Deus a utilize. Ela já sentia a presença de Deus, já acreditava percebê-lo em visões simbólicas e até mesmo se unir a ele em êxtase. Mas nada disso tudo era durável, porque tudo isso nada mais era que contemplação. A ação conduzia a alma a si mesma e a desligava assim de Deus. Agora é Deus que age por ela, e nela a união é total e por conseguinte definitiva. Fim de citação. A partir do exposto, entendemos que o verdadeiro místico não deve se enclausurar na sua experiência. Ele deve sair e transmitir amor à humanidade. É por meio de Deus que o grande místico ama toda a humanidade. E este amor não se trata de um simples amor fraternal ou de uma inclinação recíproca e natural entre os homens. Ao contrário, este amor se configura como algo divino. Efetivamente, Bergson entende o amor do místico pela humanidade como algo que vai além de um impulso natural e de uma ideia de homem que participa de uma mesma essência racional. É um amor que possui essas duas características, mas não se limita a elas, pois se realiza simultaneamente com o amor de Deus por sua obra. Assim sendo, o amor místico visa a transformação da humanidade, na medida em que transmite, pouco a pouco, porções deste amor. Mas o que impede o misticismo de transformar a humanidade inteira é o fato do homem, assim como os animais, estarem submetidos a uma lei que condena o ser vivo a se alimentar. Neste sentido, os homens empenham seus esforços para obter os bens práticos e impede o misticismo de criar uma humanidade divina. A este respeito, Bergson nos apresenta a seguinte questão: como nestas condições a humanidade voltaria para o céu uma atenção essencialmente fixada na terra? Fim de citação. Como não é possível o misticismo criar uma humanidade divina, basta apenas comunicar-se a um pequeno número de homens excepcionais, para que estes venham se reunirem e estabelecer uma sociedade espiritual, e daí seguirem várias outras. Deste modo, citação, por necessidade e porque não podiam fazer mais, é que eles despenderam sua energia superabundante na fundação de conventos e ordens religiosas. Fim de citação. Já está acabando. Assim sendo, o misticismo cristão, inspirados pelos mistérios e vontades divinas que lhes foram revelados, sobrevém a uma humanidade que desconhece esta revelação mística, que já possui uma religião, a saber, a religião estática. Neste sentido, citação, o papel dos místicos seria então trazer a religião para aquecê-la, algo do ardor que os anima. Fim de citação. E por meio da religião, os homens conseguem alcançar uma pequena parte da experiência mística, reservada apenas aos grandes místicos, pois só estes possuem o privilégio de tê-la completamente, uma vez que os místicos, diferentemente do homem comum, não se prendem aos dogmas da religião. Os místicos simbolizam e representam a forma religiosa dinâmica. Isto porque a figura do místico é um modelo de alma aberta e que consegue superar os obstáculos que aprisionam o homem comum. Além disso, o grande místico possui uma maneira de ser e de agir que é a base do seu discurso.
Ele não precisa falar, pois as suas ações já o representam. Assim, a mística se define pela abertura moral, que não remete senão nos sentidos da vida. E por isso que a moral aberta, abre aspas, é uma espécie de apelo a uma experiência religiosa, que produz explicitamente uma ligação com o princípio de vida. Fecha aspas.